Os lustres de cristal do Hotel Imperial lançavam prismas dourados sobre mármores polidos que refletiam rostos de gente que nunca precisou se preocupar com conta bancária. Era quinta-feira, mais uma gala beneficente dessas que a elite da cidade adorava frequentar, não por bondade genuína, mas porque aparências sociais precisam ser mantidas e posar para fotos ao lado de cheques de doação custa menos que pagar impostos corretamente. Roberto Mendes empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores adjacentes ao salão principal, movendo-se com a discrição de quem aprendeu há muito tempo que para aquela gente, funcionários como ele eram praticamente invisíveis. Aos 30 anos, 5 deles trabalhando naquele hotel, ele conhecia cada canto, cada rotina, cada tipo de convidado que circulava por ali. E preferia assim. Invisível significava menos problemas, menos confusão, menos chance de alguém perguntar sobre seu passado. O carrinho rangeu levemente quando ele se dirigiu para o salão principal. Havia taças abandonadas em mesas laterais que precisavam ser recolhidas antes do discurso da anfitriã principal. Roberto ajeitou o uniforme azul marinho, verificou se o crachá estava no lugar e entrou no ambiente com passos cuidadosos de quem sabe exatamente onde pisar para não chamar atenção. O salão estava deslumbrante como sempre. Toalhas brancas impecáveis cobriam mesas redondas decoradas com arranjos de flores brancas e douradas. Homens de smoking e mulheres em vestidos caríssimos conversavam em tons baixos sobre negócios e futilidades, taças de champanhe brilhando nas mãos como troféus de superioridade. E no fundo do ambiente, como sempre, um palco pequeno mas elegante, onde um piano de cauda Steinway aguardava o pianista contratado que se apresentaria mais tarde. Roberto começou a recolher taças silenciosamente. Os convidados conversavam alheios à sua presença exatamente como ele gostava. Era quando ele se sentia mais seguro, fazendo seu trabalho sem ser notado, sem ser questionado, sem que ninguém fizesse perguntas que ele não queria responder. Mas naquela noite, o destino tinha outros planos para ele. Foi quando ela entrou. Valentina Monteiro atravessou as portas duplas do salão como se fosse rainha entrando em território conquistado. E, de certa forma, ela era. Aos 30 anos, havia herdado um império que incluía hotéis, construtoras, investimentos espalhados pelo país inteiro. Seu vestido vermelho sangue contrastava dramaticamente com cabelos escuros presos em coque perfeito. Diamantes brilhavam em seu pescoço e pulsos, cada joia valendo provavelmente mais que a casa de uma família inteira de classe média. Ela era a principal patrocinadora daquela noite. Sua presença ali não tinha nada a ver com bondade genuína, mas tudo a ver com imagem pública cuidadosamente construída. Doar alguns milhares para a caridade era investimento barato comparado aos benefícios de aparecer em revistas de sociedade como filantropa generosa que se importava com os menos afortunados. Roberto continuou seu trabalho, agora mais atento aos movimentos ao redor, porque quando Valentina Monteiro estava presente, o ambiente inteiro mudava de energia. Sua voz ecoava pelo salão toda vez que ria, um som alto e artificial, calculado para chamar atenção máxima. Ela caminhava entre os convidados com sorriso que não chegava aos olhos, cumprimentando pessoas importantes, posando para fotos com pose ensaiada de quem faz aquilo profissionalmente há anos. Queridos, que noite maravilhosa! Sua voz cortou o ar, enquanto ela falava para um grupo de empresários. Espero que todos contribuam generosamente. Afinal, precisamos ajudar os menos afortunados, não é mesmo? Roberto revirou os olhos internamente. Ele conhecia bem esse tipo de hipocrisia refinada. Falavam de caridade enquanto tratavam seus próprios funcionários como lixo descartável.
Continuou recolhendo taças, tentando terminar logo aquela área para poder se afastar antes que algo desse errado. Mas o universo, como sempre, tinha senso de humor peculiar. Roberto estava se abaixando para pegar uma taça que havia rolado para debaixo de uma mesa quando aconteceu. Valentina, gesticulando animadamente em conversa com um grupo de admiradores sobre quanto havia doado para causas nobres naquele ano, deu um passo para trás sem olhar. O impacto foi suave, quase imperceptível, mas suficiente para desequilibrar a taça de champanhe que ela segurava com dedos cheios de anéis caros. O líquido dourado voou em câmera lenta em direção ao vestido de seda vermelha, manchando o tecido com gotas que pareciam lágrimas douradas de ironia cósmica perfeita. Mas que diabos! O grito de Valentina cortou todas as conversas do salão como vidro, quebrando em igreja silenciosa. Todos se viraram para olhar. Roberto se levantou rapidamente, coração disparando, sabendo exatamente o que estava prestes a acontecer. Tinha visto essa cena antes, em variações. Elite entediada, encontrando bode expiatório perfeito para descarregar frustração acumulada. "Seu incompetente!" A voz dela subiu uma oitava, enquanto rostos curiosos se aproximavam formando círculo. Alguns já sacando celulares, porque drama social era entretenimento valioso. "Olha o que você fez!" "Desculpe, senhora." Roberto manteve a voz baixa, profissional, controlada como havia aprendido em 5 anos de invisibilidade forçada. "Foi um acidente. Eu estava apenas..." O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu eternidade congelada no tempo. Valentina piscou 3 vezes seguidas, como se não tivesse ouvido direito ou estivesse tendo alucinação auditiva impossível. "O que você disse?" Roberto levantou a cabeça pela primeira vez em 5 anos de invisibilidade autoimposta, encontrando os olhos dela com firmeza que não demonstrava há tempo demais. "Eu disse que aceito. Vou tocar o piano." A gargalhada que saiu da boca de Valentina foi ainda mais cruel que a primeira. Ela se virou para as amigas que a acompanhavam, procurando cumplicidade na zombaria coletiva. "Meu Deus, vocês estão vendo isso? Ele realmente acredita que pode tocar. Mariana, você está gravando? Isso vai viralizar nas redes sociais como maior humilhação do ano." Roberto engoliu em seco. Suas mãos estavam suando e ele as limpou discretamente na calça do uniforme azul marinho que usava há tanto tempo que havia esquecido como era vestir qualquer outra coisa. Há quanto tempo não tocava um piano? 5 anos? 5 anos, 3 meses e 12 dias para ser exato. Parecia uma eternidade de silêncio musical forçado. Ninguém ali sabia, mas Roberto não havia nascido para ser faxineiro. Havia nascido com dom raro que apenas 1 em milhões recebe. Aos 6 anos, tocou sua primeira música completa depois de ouvir apenas uma vez. Aos 10, já dominava peças que pianistas adultos levavam anos para executar. Aos 15, ganhou seu primeiro concurso nacional. Aos 18, entrou para o Conservatório Nacional com bolsa integral, sendo o aluno mais jovem e talentoso daquela geração inteira. Seus pais, gente simples que trabalhava duro, venderam tudo que tinham para complementar a bolsa e garantir que Roberto tivesse os melhores professores, os melhores instrumentos, as melhores oportunidades. Seu pai era mecânico que trabalhava 12 horas por dia em oficina pequena. Sua mãe costurava roupas em casa para fora. Eles nunca tiveram nada, mas deram tudo para que o filho realizasse o sonho que eles nunca puderam ter. Aos 22 anos, Roberto fez sua estreia no Teatro Municipal. A crítica especializada comparou sua técnica aos grandes mestres europeus. Jornais escreveram matérias chamando-o de prodígio brasileiro que colocaria o país no mapa da música clássica mundial. Convites para tocar em salas de concerto internacionais começaram a chegar.
O futuro parecia infinitamente brilhante. E então veio aquela noite de sexta-feira chuvosa que destruiu tudo. Seus pais voltavam de assistir um de seus concertos quando o carro derrapou na pista molhada. O acidente foi instantâneo. Não sofreram, disseram os médicos tentando consolar. Mas Roberto sabia que isso era mentira, que contam para os vivos conseguirem dormir à noite. Eles morreram antes de ver o filho se tornar o artista que sempre sonharam que ele fosse. No funeral, Roberto descobriu a verdade que seus pais haviam escondido dele com perfeição impressionante. A família estava afogada em dívidas. Tudo havia sido vendido, penhorado, hipotecado para pagar seus estudos de música. O apartamento pequeno onde moravam tinha 3 hipotecas sobrepostas. O carro velho que seu pai dirigia há 15 anos tinha financiamento atrasado. Até as joias baratas que sua mãe herdou da avó haviam sido empenhadas. Roberto vendeu tudo o que tinha, incluindo seu piano Steinway, herança de seu avô, o único bem valioso que possuía. Usou o dinheiro para pagar credores e garantir que seus pais fossem enterrados com dignidade que mereciam. Mas mesmo assim não foi suficiente. Ainda sobraram dívidas que levaria anos para pagar. Pior que as dívidas era a dor. Cada vez que via um piano, lembrava da última vez que seus pais o ouviram tocar. Cada nota que tentava executar soava como lamento fúnebre. A música, que sempre fora sua maior alegria, tornou-se sua maior tortura. Era impossível tocar sem chorar. Impossível ouvir música sem sentir o coração se despedaçar em fragmentos microscópicos. Então Roberto fez a única coisa que conseguia fazer para sobreviver. Parou de tocar. Abandonou o conservatório há 3 meses de se formar. Cancelou todos os compromissos profissionais que tinha agendados. Guardou as partituras em caixas que lacrou com fita adesiva grossa, como se estivesse selando caixões musicais. E procurou trabalho que não tivesse absolutamente nada a ver com música. O Hotel Imperial estava contratando auxiliares de limpeza. Não exigiam experiência, apenas disposição para trabalhar duro. Roberto se candidatou usando o nome do meio que raramente usava, rezando para que ninguém fizesse a conexão com o pianista prodígio que havia desaparecido dos palcos meses antes. Foi contratado no mesmo dia. Durante 5 anos, ele limpou banheiros, esvaziou lixeiras, passou pano em corredores intermináveis. Trabalhou em silêncio absoluto, evitando conversas que pudessem levar a perguntas sobre seu passado. Quando havia eventos com música ao vivo no hotel, ele pedia para trabalhar em outros andares onde não pudesse ouvir. Suas mãos, que antes dançavam sobre teclas criando beleza transcendente, agora seguravam vassouras e esfregões. Dona Marina, a governanta mais antiga do hotel, foi a única que descobriu quem ele realmente era. Ela o viu uma vez parado em frente ao piano do salão principal durante madrugada, quando achava que estava sozinho, dedos tremendo sobre as teclas sem coragem de pressioná-las. Ela nunca contou para ninguém, mas às vezes olhava para ele com tristeza profunda que Roberto fingia não perceber. E agora, ali estava ele, parado no meio do salão mais luxuoso da cidade, sendo humilhado publicamente por bilionária cruel. Com centenas de olhos julgadores fixos nele, dezenas de celulares gravando e um piano de cauda esperando no palco como fantasma do passado que se recusava a ficar morto. "Espera, espera", Valentina disse, erguendo a mão como se tivesse tido ideia ainda mais brilhante. "Que tal tornarmos isso mais interessante para todos nós?" Ela abriu sua bolsa de grife caríssima e tirou uma carteira recheada de notas que provavelmente equivaliam ao salário mensal de Roberto. R$ 500 se você conseguir tocar uma música inteira sem errar nenhuma nota. Os convidados murmuraram entre si, alguns sorrindo maliciosamente. R$ 1.000, gritou o empresário gordo com charuto fedorento na mão. R$ 1.000 se ele não sair correndo envergonhado nos primeiros 30 segundos. Mais risadas ecoaram.
Roberto sentiu o sangue subindo ao rosto, mas não era mais vergonha pura. Era raiva misturada com algo que ele não sentia há 5 anos. Era desejo de provar, era necessidade de mostrar, era fome de tocar que estava acordando depois de hibernação forçada longa demais. Não, ele disse, voz mais firme, agora surpreendendo até a si mesmo. Não quero o dinheiro de vocês. Valentina arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada. Ah, não? Então, o que você quer? Já disse que caso com você se tocar melhor que profissional, ou você prefere algo mais realista, como não ser demitido? Quero apenas que cumpra sua palavra, Roberto respondeu, surpreendendo a si mesmo com a própria coragem que pensava ter perdido junto com tudo mais. A promessa que fez na frente de todo mundo. O salão explodiu em gargalhadas que eram quase histéricas agora. Valentina estava praticamente se curvando de tanto rir, limpando lágrima que escapou manchando o rímel caro. Minha palavra? Você realmente acredita que eu me casaria com você? Com um faxineiro? Foi o que disse. Roberto replicou com calma, que contrastava violentamente com o caos emocional dentro dele. Na frente de todo mundo. E todos ouviram. Meu querido, Valentina disse secando mais lágrimas de riso forçado. Isso foi uma piada. Eu jamais me casaria com alguém como você. Mas vamos nos divertir um pouco com essa fantasia ridícula. Toque aí suas 3 notas desafinadas. Fazemos umas fotos para o Instagram, mostrando como sou boa patroa que dá oportunidades. E depois você volta para seu carrinho de limpeza onde pertence. Que tal? Roberto começou a caminhar em direção ao piano. Cada passo parecia pesado, como se estivesse caminhando através de água espessa, cheia de memórias afogadas. Os convidados abriram espaço, criando corredor humano entre ele e o instrumento que ele havia evitado tocar por 5 anos inteiros. E enquanto caminhava, Roberto rezou silenciosamente. Pai, mãe, se vocês estão me vendo de onde estiverem, me deem força para fazer isso. Uma última vez, por vocês. Olhem só, ele realmente vai tentar. A voz de Valentina estava carregada de diversão cruel, enquanto Roberto subia os 3 degraus que levavam ao palco. Alguém avisa o pianista profissional que contratamos? Ele vai querer ver essa comédia também. Roberto parou diante do piano Steinway & Sons modelo D. Era um instrumento magnífico, provavelmente valendo mais de R$500 mil. A madeira negra brilhava sob as luzes do palco, como espelho refletindo tudo que ele havia perdido. As teclas de marfim estavam perfeitamente alinhadas, cada uma esperando para ser tocada por mãos que soubessem o que fazer. Ele estendeu a mão direita, tremendo visivelmente, e tocou suavemente a tampa do piano. A madeira estava fria sob seus dedos, fria como o caixão de seus pais, fria como os 5 anos de silêncio que ele havia imposto a si mesmo, mas também lisa, perfeita, convidativa, de forma que o fazia lembrar por que havia se apaixonado pela música em primeiro lugar. Está esperando o quê? Valentina provocou do meio da plateia, que agora estava completamente silenciosa, observando cada movimento dele. Inspiração divina descendo dos céus. Roberto se virou para olhá-la, e pela primeira vez naquela noite, seu rosto estava completamente sério, despido da máscara de humildade forçada que usava há tanto tempo. Que música a senhora gostaria de ouvir? A pergunta pegou Valentina completamente de surpresa. Ela esperava que ele simplesmente tentasse tocar alguma musiquinha simples que qualquer criança aprenderia em aulas básicas e passasse vergonha monumental. O que você disse? Ela conseguiu articular depois de segundos processando. Perguntei que música a senhora gostaria de ouvir, Roberto repetiu. Sua voz estranhamente calma como superfície de lago antes da tempestade. Afinal, se vou tocar, deveria tocar algo que lhe agrade. Valentina trocou olhares confusos com suas amigas. Isso não estava indo como ela planejara. O faxineiro deveria estar tremendo de medo, implorando para sair dali.
não fazendo perguntas sobre preferências musicais, como se fosse artista profissional preparando o repertório. Qualquer uma, ela disse, tentando recuperar controle da situação, que começava a escorregar entre seus dedos cheios de anéis. Toca aí um parabéns para você, que já está de bom tamanho para seu nível. Mais risadas da plateia, mas agora soavam um pouco mais nervosas, um pouco menos convictas. Roberto apenas assentiu com dignidade que contrastava brutalmente com as tentativas de humilhá-lo. Ele puxou a banqueta do piano, ajustou a altura com movimentos precisos de quem sabia exatamente o que estava fazendo e se sentou. O couro da banqueta estava macio e bem cuidado. Roberto ajeitou a postura, costas eretas, mas não rígidas, ombros relaxados, braços em ângulo perfeito. Eram movimentos automáticos que seu corpo lembrava mesmo depois de 5 anos, como andar de bicicleta ou nadar. Coisas que o corpo nunca esquece completamente, mesmo quando a mente tenta forçar o esquecimento. Ele colocou as mãos sobre as teclas e fechou os olhos. Por um momento, o salão ficou em silêncio absoluto. Até as risadas pararam. Todos estavam esperando, alguns com expectativa de humilhação iminente, outros com curiosidade genuína sobre o que aconteceria. Celulares estavam erguidos gravando cada segundo, futuros vídeos virais sendo criados em tempo real. Roberto não estava mais naquele salão luxuoso, cercado por pessoas cruéis. Em sua mente, ele estava de volta aos seus 20 anos, em uma sala pequena do conservatório, com seu professor de cabelos brancos sussurrando em seu ouvido com voz que parecia eco de outro mundo agora. Sinta a música, Roberto. Não pense nas teclas, não pense na técnica, não pense em nada. Apenas sinta a música fluindo através de você, como rio através de vale. Você não toca o piano. Você se torna o piano. Suas mãos encontraram as primeiras teclas como se nunca tivessem se separado delas. Como amantes que se reencontram depois de separação forçada longa demais. Como alma voltando para corpo que pensava estar morto. Roberto abriu os olhos lentamente e olhou diretamente para Valentina, seus olhos encontrando os dela através da distância física e social que os separava. Esta é para a senhora, ele disse com voz que carregava algo que não estava lá antes. Não era raiva, não era vingança, era simplesmente verdade pura se manifestando depois de 5 anos enterrada. E então ele começou a tocar. A primeira nota encheu o salão como onda suave, quebrando em praia deserta. Era apenas uma nota, simples, pura, mas havia algo nela que fez as pessoas pararem de respirar por instante microscópico. Não era apenas som, era emoção cristalizada em vibração de ar. A segunda nota veio, depois a terceira, quarta, quinta. Roberto começou com melodia que todos reconheceram imediatamente, algo simples e familiar, mas havia diferença fundamental na forma como ele tocava. Cada nota não era apenas executada corretamente, era sentida, vivida, transformada de símbolo em partitura para a experiência emocional tangível. O salão ficou em silêncio mortal. As risadas pararam como se tivessem sido cortadas com faca afiada. Os murmúrios cessaram como se alguém tivesse pressionado o botão de mudo universal. Até os garçons que circulavam discretamente com bandejas pararam completamente para ouvir, esquecendo suas tarefas diante do que estavam presenciando. Valentina sentiu algo estranho e desconfortável se formando no estômago. Aquilo não estava certo. Não podia estar certo. O faxineiro não deveria conseguir tocar assim. Ninguém esperava que ele realmente soubesse música de verdade. Mas aquilo que saía do piano não era apenas música, era arte em estado puro. Roberto não apenas sabia tocar piano,
Ele era pianista no sentido mais profundo da palavra. Suas mãos dançavam sobre as teclas com elegância que contrastava brutalmente com seu uniforme simples de trabalho. Cada movimento era preciso, controlado, resultado de milhares de horas de prática dedicada. Mas, ao mesmo tempo, havia paixão ali. Emoção crua que não podia ser fingida ou aprendida, apenas sentida. A melodia simples que ele havia começou a se transformar diante dos ouvidos espantados da audiência. Roberto adicionou harmonias complexas que revelavam conhecimento profundo de teoria musical. Variações que mostravam não apenas técnica, mas compreensão artística do que a música poderia ser. O que havia começado como canção conhecida estava se tornando algo completamente novo, algo único, algo dele. Alguns convidados começaram a trocar olhares preocupados. Outros abriram bocas em surpresa genuína que não conseguiam esconder. Isso não era o que esperavam. Aquilo não era diversão às custas de pobre coitado que não sabia seu lugar. Aquilo era arte verdadeira sendo criada diante deles por alguém que eles haviam julgado incapaz apenas por causa de uniforme que vestia. Valentina apertou os punhos até unhas pintadas cravarem nas palmas das mãos, deixando marcas em forma de lua crescente. Como aquele homem ousava tocar assim? Como ele ousava ser bom, ser excelente, ser extraordinário naquilo? Pessoas como ele não deveriam ter talento, não deveriam ter sonhos, não deveriam ser nada além do que ela havia dito que eram, invisíveis, insignificantes, inferiores. Mas Roberto continuava tocando, completamente alheio aos olhares de surpresa e desconforto ao seu redor. Para ele, naquele momento sagrado e terrível ao mesmo tempo, só existia a música. E a música estava o libertando de 5 anos de prisão autoimposta. Estava quebrando correntes que ele mesmo havia forjado ao redor de sua alma. Estava trazendo de volta à vida parte dele que pensava ter morrido junto com seus pais naquela estrada molhada. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Roberto enquanto tocava, mas ele não parou. Não limpou o rosto. Apenas deixou que caíssem livremente enquanto seus dedos continuavam dançando sobre as teclas, criando beleza a partir da dor, transformando sofrimento em arte, provando que mesmo quando tudo é tirado de você, o talento verdadeiro nunca morre completamente, apenas hiberna, esperando o momento certo para acordar. E aquele momento havia chegado. Roberto terminou a primeira música com cadência suave que ecoou pelo salão, como suspiro libertador. O silêncio que se seguiu era completamente diferente do anterior. Não era expectativa zombeteira esperando por falha humilhante. Era espanto genuíno, aquele tipo de surpresa que deixa as pessoas sem palavras, porque o cérebro não consegue processar a dissonância entre o que esperava e o que recebeu. Ele não levantou os olhos do piano. Não procurou aprovação ou reconhecimento nos rostos ao redor. Em vez disso, sem pausas, sem dar tempo para que a realidade voltasse e destruísse o momento, emendou direto em uma segunda peça. Desta vez, escolheu algo infinitamente mais complexo. Uma sonata que exigia não apenas técnica avançada, mas anos de prática dedicada para ser executada sem erros crassos. Os dedos de Roberto voaram sobre as teclas com destreza, que hipnotizou completamente a audiência. Saltos impossíveis entre oitavas distantes, escalas que subiam e desciam como montanhas russas sonoras. Acordes que exigiam dedos trabalhando em ritmos completamente diferentes simultaneamente. Independência manual que apenas pianistas sérios conseguem desenvolver. Tudo executado com perfeição que beirava o sobrenatural. Mas não era apenas execução técnica perfeita. Era interpretação de nível que apenas artistas verdadeiros conseguem alcançar. Cada frase musical contava história. Cada dinâmica, cada rubato, cada pausa calculada,
Revelava compreensão profunda, não apenas das notas escritas na partitura, mas da alma por trás delas. Roberto não estava simplesmente tocando música. Estava vivendo ela, respirando ela, sangrando ela através de cada tecla pressionada. "Meu Deus!", sussurrou uma voz feminina na plateia. Uma senhora mais velha que Roberto vagamente reconheceu como esposa de empresário famoso. "Ele toca como virtuose de verdade." A palavra virtuose começou a circular entre os presentes em murmúrios cada vez mais altos. Celulares que haviam sido erguidos para gravar humilhação constrangedora agora capturavam algo completamente diferente. Algo que as pessoas sentiam instintivamente que era raro, especial, digno de ser preservado e compartilhado. Valentina sentia como se o chão estivesse literalmente se abrindo sob seus pés de salto alto caríssimo. Aquilo não podia estar acontecendo, simplesmente não podia. O faxineiro que ela havia humilhado poucos minutos antes estava tocando com maestria, que ela só havia testemunhado em concertos que custavam milhares de reais para assistir. Concertos onde ela ia mais para ser vista pela sociedade do que para realmente apreciar a música. Alguns convidados começaram a se aproximar mais do palco, atraídos pela música como por campo magnético invisível, mas irresistível. Outros permaneceram onde estavam, mas inclinaram-se para frente, rostos mostrando expressões que variavam de choque puro a algo que parecia vergonha crescente por terem rido minutos antes. Roberto sentia cada fibra do seu ser voltando à vida, depois de morte simulada que durara tempo demais. Era como se ele tivesse estado em coma profundo por 5 anos e finalmente acordado. Suas mãos lembravam cada movimento, cada nuance, cada técnica que ele havia dedicado metade da vida aprendendo. A conexão entre cérebro e dedos era tão natural quanto respirar. Ele modulou para a tonalidade mais dramática, aumentando a intensidade emocional da peça de forma que fez lágrimas brotarem nos olhos de pessoas que normalmente consideravam chorar em público sinal de fraqueza inaceitável. O piano parecia responder a cada toque dele como se fosse criatura viva, com vontade própria, como se instrumento e músico tivessem se fundido em entidade única, criando beleza que transcendia a soma de suas partes. Roberto havia esquecido completamente como era essa sensação de conexão total, quando técnica se torna tão natural que desaparece, deixando apenas expressão pura. Quando você para de pensar sobre o que seus dedos estão fazendo e simplesmente permite que a música flua através de você como rio, através de vale, seguindo o curso que sempre esteve destinado a seguir. Valentina tentou manter compostura que estava se despedaçando em fragmentos microscópicos. Ela olhou ao redor buscando algum aliado, alguém que ainda estivesse do lado dela. Mas todos os rostos mostravam apenas fascinação pela performance. Alguns tinham lágrimas escorrendo abertamente. Outros balançavam cabeças em admiração incrédula. Ninguém estava rindo mais. "Quem é esse homem?" Alguém perguntou em voz baixa, mas audível no silêncio reverente que havia tomado conta do salão. "Como é possível que um faxineiro toque assim?" A pergunta ecoou na mente de todos presentes, porque aquilo que estavam presenciando não era apenas talento amador impressionante, era maestria profissional de nível internacional. Era o tipo de execução que críticos musicais analisariam em resenhas detalhadas. Era a arte em seu estado mais puro e elevado. Roberto finalizou a segunda peça com série de acordes poderosos que reverberaram pelo salão como trovões anunciando tempestade que mudaria tudo. Desta vez, quando o silêncio voltou, durou apenas 2 segundos antes de ser quebrado por algo que ninguém esperava. Aplausos. Começou com uma pessoa no fundo do salão, depois 2, depois 5. E então, metade do salão estava de pé, batendo palmas com intensidade que fazia lustres de cristal
vibrarem levemente. Não eram aplausos educados de evento social obrigatório. Eram aplausos genuínos, admirados, o tipo de ovação que se dá apenas para artistas verdadeiros que tocaram sua alma de forma inesquecível. Roberto finalmente levantou os olhos do piano, mãos ainda tremendo levemente sobre as teclas. Seu olhar varreu o salão, vendo faces que minutos antes zombavam dele, agora mostrando respeito, admiração, até reverência. E então seus olhos encontraram os de Valentina. Ela ainda estava parada no mesmo lugar, vestido manchado de champanhe, rosto pálido como se tivesse visto fantasma. Mas não era fantasma que ela estava vendo, era algo muito pior. Era a revelação brutal de que havia subestimado completamente, julgado erroneamente, humilhado publicamente alguém que era infinitamente mais talentoso, mais refinado, mais cultivado artisticamente do que ela jamais seria mesmo com todos seus milhões. Impressionante, disse voz grave e autoritária, cortando através dos aplausos que começavam a diminuir. Um homem se aproximou do palco, rosto que Roberto reconheceu imediatamente mesmo através dos anos. Era Marcelo Tavares, um dos críticos musicais mais respeitados e temidos do país. Suas resenhas podiam fazer ou destruir carreiras inteiras, absolutamente impressionante. Há anos não ouço interpretação dessa qualidade em contexto não profissional. Valentina sentiu pânico começando a se instalar como água fria, enchendo seus pulmões. Aquilo estava saindo completamente de controle. O que deveria ter sido brincadeira cruel estava se transformando em pesadelo público, onde ela era a vilã e o faxineiro estava se tornando o herói improvável. Onde você estudou? Marcelo perguntou, dirigindo-se a Roberto com respeito que raramente demonstrava para qualquer um. Sua técnica é excepcional. Sua interpretação tem maturidade que só vem de formação séria. Roberto hesitou. Aquelas eram águas perigosas, navegadas com cuidado. Revelar muito sobre seu passado significaria explicar por que estava trabalhando como faxineiro, quando claramente tinha talento para estar nos maiores palcos do mundo. Significaria abrir feridas que ainda não haviam cicatrizado completamente. Conservatório Nacional, ele respondeu simplesmente, voz baixa mas clara o suficiente para todos ouvirem. Um murmúrio coletivo de impressão percorreu a multidão como onda atravessando o oceano. O Conservatório Nacional não era apenas prestigioso, era lendário. Apenas os talentos mais excepcionais do país conseguiam ser aceitos lá. A taxa de aceitação era menor que 1%. Entrar ali significava ter sido reconhecido como gênio genuíno por professores que haviam visto milhares de estudantes e sabiam distinguir talento real de promessa vazia. E você está trabalhando aqui? A pergunta veio de mulher elegante que Roberto não reconheceu. Voz carregando confusão genuína, misturada com algo que soava quase como acusação, como se ele estivesse cometendo crime contra a arte ao desperdiçar talento assim. Roberto desviou o olhar do piano, focando em ponto indefinido no fundo do salão. A vida nem sempre vai para onde planejamos que vá, disse, e havia tanta dor condensada naquelas poucas palavras que várias pessoas sentiram aperto no peito. A resposta silenciou a curiosidade momentaneamente, mas Roberto podia ver mentes trabalhando ao redor dele. As pessoas estavam começando a entender que havia muito mais em sua história do que aparentava na superfície. Havia mistério ali, tragédia talvez, razões profundas e dolorosas que explicavam por que pianista de nível internacional estava limpando banheiros em hotel de luxo. E Valentina, parada no meio do salão com vestido manchado e orgulho despedaçado, finalmente começou a entender a magnitude do erro que havia cometido. Ela não havia humilhado faxineiro qualquer, havia humilhado artista. E o mundo inteiro estava prestes a ver. Muito bem, a voz de Valentina saiu mais aguda que o normal,
tentando desesperadamente recuperar algum controle sobre situação que havia escapado completamente de suas mãos. Você sabe tocar piano. Parabéns. Agora pode voltar ao seu trabalho. Mas Roberto não se moveu do banco do piano. Suas mãos ainda descansavam sobre as teclas como se tivessem finalmente encontrado o lugar onde sempre pertenceram. Pensei que a senhora quisesse ouvir mais, ele disse calmamente, olhando diretamente para ela. Não, eu... Valentina começou, mas foi interrompida por voz alta vinda da multidão. Nós queremos ouvir mais! Alguém gritou com entusiasmo genuíno. Sim, toque outra! Concordou outra pessoa. Rapidamente um coro de vozes se formou, todas pedindo, algumas quase implorando para que Roberto continuasse. Valentina olhou ao redor horrorizada, vendo que havia perdido completamente a audiência. Eles não estavam mais do lado dela. Estavam fascinados pelo homem que ela havia tentado destruir. Roberto sorriu pela primeira vez naquela noite. Não era sorriso de zombaria ou triunfo mesquinho. Era sorriso de pura alegria. Aquele tipo de expressão que só aparece no rosto de quem havia reencontrado algo que pensava ter perdido para sempre. Era o sorriso de alguém voltando para casa depois de exílio longo demais. Que tal algo mais desafiador? Ele perguntou, olhando diretamente para Valentina com olhos que agora brilhavam, não com humilhação, mas com propósito redescoberto. Ela sabia que deveria dizer não. Deveria encerrar aquilo ali mesmo antes que ficasse pior, mas com tantas pessoas ao redor, todas esperando, todos gravando, ela se sentiu completamente encurralada. Faça o que quiser, ela murmurou entre dentes cerrados, derrotada. Roberto assentiu e colocou as mãos sobre as teclas novamente. Desta vez, escolheu uma das peças mais tecnicamente exigentes do repertório clássico. Era a composição que apenas punhado de pianistas no mundo inteiro conseguiam executar sem erros. Mesmo entre profissionais de elite, aquela peça era considerada teste definitivo de habilidade técnica e interpretativa. As primeiras notas saíram como gotas de chuva delicadas batendo em vidro. Depois, como tempestade que se forma no horizonte distante, a música começou a crescer em intensidade e complexidade assustadoras. Roberto atacou as passagens mais difíceis com facilidade que deixou até Marcelo Tavares, o crítico musical, completamente boquiaberto. Suas mãos se moviam sobre o teclado como se estivessem dançando coreografia impossível. Saltos vertiginosos entre oitavas que exigiam precisão milimétrica. Escalas que subiam e desciam como montanhas russas sonoras em velocidade que parecia desafiar leis da física. Acordes complexos que exigiam cada dedo trabalhando independentemente em ritmos diferentes simultaneamente. Tudo executado com perfeição que beirava o impossível. Valentina sentia como se estivesse presenciando a própria humilhação em câmera lenta torturante. Cada nota que Roberto tocava era bofetada sonora em sua arrogância. Cada frase musical era lembrança brutal de como havia subestimado completamente, julgado erroneamente, humilhado publicamente alguém que era extraordinário de formas que ela nunca seria mesmo com todos seus milhões de diamantes. A multidão estava completamente hipnotizada. Alguns tinham lágrimas escorrendo abertamente pelos rostos. Outros gravavam com celulares, mas não para zombar desta vez. Para capturar algo extraordinário que sabiam instintivamente, que raramente testemunhariam novamente. Para preservar momento em que arte pura explodiu em meio à hipocrisia e crueldade, provando que beleza verdadeira não pode ser destruída por circunstâncias, apenas temporariamente escondida. Roberto chegou ao clímax da peça, mãos voando sobre as teclas em explosão de som e emoção, que fez lustres de cristal vibrarem visivelmente. O som encheu cada centímetro do salão, penetrando nos corações mesmo dos mais cínicos presentes. E então,
Gradualmente, ele trouxe a música de volta à calma, finalizando com as mesmas gotas de chuva delicadas com que havia começado. O silêncio que se seguiu durou eternidade, suspensa no tempo e espaço. E então, o salão explodiu. Não em risadas desta vez, em aplausos ensurdecedores que pareciam fazer o próprio prédio tremer em suas fundações. Pessoas se levantaram de suas cadeiras em movimento coletivo involuntário, batendo palmas com intensidade que Roberto não via nem sentia há 5 anos inteiros. Era a ovação de pé genuína, espontânea, o tipo de reconhecimento que não pode ser comprado ou fabricado. Bravo! Alguém gritou com voz quebrada de emoção. Extraordinário! Ecoou outro entre lágrimas que não tentava esconder. Magnífico! Mais vozes se juntaram ao coro de admiração. Valentina olhou ao redor, vendo seu mundo social virando de cabeça para baixo em tempo real. O homem que ela havia chamado de invisível, que havia dito que nasceu para limpar sujeira dos outros, estava recebendo ovação de pé da mesma elite que minutos antes ria dele com crueldade performática. E o pior de tudo, absolutamente o pior, era que ela havia prometido se casar com ele se tocasse melhor que profissional. E todos haviam ouvido essa promessa. Todos haviam gravado. E nos bolsos de dezenas de pessoas presentes, celulares começavam a vibrar com notificações. Os vídeos já estavam sendo postados, compartilhados, viralizando em velocidade que Valentina não podia compreender ainda, mas que em poucas horas mudaria tudo. Inacreditável, Marcelo Tavares murmurou, se aproximando do palco com a expressão de quem havia acabado de presenciar milagre. Simplesmente inacreditável. Como é possível que talento dessa magnitude esteja... Ele parou, percebendo a delicadeza da situação. Os aplausos continuavam, alguns convidados com lágrimas nos olhos, outros balançando cabeças em admiração incrédula. E então, uma voz feminina cortou através do barulho. Desculpem a curiosidade, disse senhora elegante de cabelos prateados perfeitamente arrumados, se aproximando de Roberto com expressão confusa. Mas eu tenho certeza absoluta de que já o vi antes. Seu rosto me é extremamente familiar. Roberto sentiu sangue gelar nas veias. Aquela era exatamente a situação que vinha evitando há 5 anos. Ser reconhecido, ter que explicar, reviver tudo outra vez publicamente. Acho que se engana, senhora, ele respondeu educadamente, começando a se levantar do banco do piano para escapar. Mas a mulher não desistiu, seus olhos se estreitando enquanto memória trabalhava. Não, eu tenho certeza. Você tocava em concertos importantes, não é mesmo? Há alguns anos atrás. Seus olhos subitamente se iluminaram com reconhecimento completo. Meu Deus! Você é Roberto Mendes, o pianista prodígio que desapareceu. Um silêncio mortal se espalhou pelo salão como onda de choque invisível. O nome ecoou pelo ambiente. Roberto Mendes, Roberto Mendes, Roberto Mendes. Algumas pessoas mais velhas começaram a fazer conexões em suas mentes. Roberto Mendes, repetiu o homem mais velho com óculos dourados caros. Eu me lembro. Você era considerado um dos maiores talentos da nova geração. Tocou no Teatro Municipal quando tinha apenas 22 anos. Os críticos comparavam você aos grandes mestres europeus. Meu Deus, é verdade! Exclamou outra pessoa, memória finalmente clicando. Eu estava lá naquela noite. Foi performance extraordinária. Mas depois você simplesmente desapareceu. Sumiu dos palcos. Nunca mais tocou publicamente. Roberto podia sentir centenas de olhares fixos nele com intensidade física. A mesma elite que minutos antes ria de sua condição de faxineiro, agora o olhava com mistura explosiva de confusão, curiosidade e algo que parecia vergonha crescente ao perceberem a magnitude de quem haviam humilhado. Valentina sentia como se estivesse assistindo filme de terror, onde cada cena ficava progressivamente pior.
Não era apenas faxineiro talentoso, não era apenas graduado do Conservatório Nacional. Era músico profissional reconhecido, celebrado, alguém que críticos haviam chamado de prodígio geracional. Sua promessa de casamento estava se tornando mais real, mais inescapável a cada segundo que passava. E do bolso do jovem que havia postado o primeiro vídeo veio o grito empolgado que selaria o destino de todos ali. 1 milhão de visualizações, pessoal. Isso está viralizando mais rápido que qualquer coisa que já vi. E naquele momento, Valentina Monteiro finalmente entendeu. Ela não havia apenas humilhado o faxineiro, havia humilhado o gênio. E 3 milhões de pessoas estavam prestes a ver. Por que parou de tocar? A pergunta veio de alguém no meio da multidão, quebrando o silêncio pesado que havia se instalado após a revelação da verdadeira identidade de Roberto. Roberto olhou para o piano, depois para suas mãos que ainda tremiam levemente sobre as teclas. Mesmo depois de todos esses anos, ainda doía falar sobre aquilo. Algumas coisas na vida são mais importantes que sonhos, ele respondeu simplesmente, voz carregando peso de luto que nunca cicatrizou completamente. Mas a resposta vaga apenas aumentou a curiosidade. As pessoas começaram a se aproximar mais, formando círculo apertado ao redor do palco. Roberto se sentia como animal encurralado, exposto, vulnerável de formas que não experimentava há 5 anos de invisibilidade protetora. Foi quando uma voz familiar cortou o ar como lâmina afiada através de névoa espessa. Eu me lembro da história. Todos se viraram para ver quem havia falado. Era a Dona Marina, a governanta mais antiga do hotel. Ela havia trabalhado ali por mais de 20 anos e conhecia todos os segredos, todas as histórias não contadas que se acumulavam nos corredores silenciosos. Roberto a olhou com súplica silenciosa nos olhos, implorando que ela não contasse tudo, mas Dona Marina tinha seus próprios motivos para falar. Ela havia visto Roberto ser humilhado minutos antes. Havia visto crueldade gratuita sendo despejada sobre homem bom que nunca havia feito mal a ninguém. E agora havia a oportunidade de dar a ele o respeito e reconhecimento que merecia, mesmo que isso significasse expor feridas antigas. Roberto parou de tocar há 5 anos, ela disse, voz carregando o peso da experiência e compaixão genuína. Logo depois que seus pais morreram naquele acidente de carro terrível, um murmúrio de compaixão percorreu a multidão como ondas suaves em lago calmo. Roberto fechou os olhos, sentindo dor familiar se espalhando pelo peito como veneno lento, mas inevitável. Ele era filho único, Dona Marina continuou, cada palavra sendo escolhida cuidadosamente. E seus pais tinham gastado absolutamente tudo o que tinham para pagar seus estudos de música. Venderam a casa, pegaram empréstimos, trabalharam turnos duplos e triplos. Tudo para que o filho pudesse realizar o sonho que eles nunca tiveram oportunidade de perseguir. As pessoas ouviam em silêncio religioso, alguns com mãos cobrindo bocas em choque crescente. Até Valentina havia parado de tentar encontrar escapatória e estava prestando atenção na história, que explicava tudo. Quando morreram, Dona Marina prosseguiu. Roberto descobriu que a família estava afogada em dívidas. Eles haviam escondido isso dele perfeitamente durante anos. Ele vendeu tudo o que tinha, incluindo seu piano Steinway, que valia uma fortuna, para pagar os credores e garantir que seus pais fossem enterrados com dignidade que mereciam. Mas ele poderia ter continuado tocando, protestou alguém com voz quebrada. Poderia ter conseguido patrocínio, voltado aos palcos, reconstruído a carreira. Dona Marina balançou a cabeça lentamente. Vocês não entendem. Roberto não parou apenas por causa do dinheiro. Ele parou porque a música o lembrava demais dos pais. Cada nota que tocava era lágrima por eles. Cada apresentação era tortura emocional.
Cada vez que sentava ao piano, via o rosto deles na plateia, mesmo sabendo que nunca mais estariam lá. Roberto sentia lágrimas queimando seus olhos, ameaçando cair. Depois de 5 anos ouvindo aquela história ser contada em sua própria mente repetidamente, ainda doía como no primeiro dia. Ainda sangrava como ferida fresca que se recusava a cicatrizar. Ele veio trabalhar aqui. Dona Marina continuou com voz embargada, porque precisava de emprego imediato que pagasse dívidas restantes. E porque achava que longe dos palcos, longe dos pianos, longe de tudo que o lembrava deles, conseguiria finalmente esquecer e seguir em frente. Mas música não é algo que se esquece facilmente. Ela mora na alma da gente. E hoje descobrimos que 5 anos de silêncio não mataram o talento. Apenas o fizeram hibernar, esperando o momento certo para acordar. Por que nunca nos contou? Perguntou Marcelo Tavares, o crítico musical, com emoção genuína, molhando seus olhos normalmente cínicos. Roberto finalmente encontrou sua voz, quebrada, mas firme. Porque não queria pena de ninguém. Queria apenas trabalhar em paz, pagar minhas dívidas e reconstruir minha vida longe de tudo isso. Longe das expectativas, longe da pressão, longe das memórias. Mas você desperdiçou 5 anos de talento extraordinário, protestou alguém com indignação que soava quase acusatória. Não desperdicei, Roberto respondeu, voz ganhando força inesperada. Aprendi outras coisas igualmente valiosas. Aprendi sobre humildade verdadeira, sobre dignidade no trabalho honesto, sobre como tratar as pessoas com respeito independente da posição social delas. Aprendi que o valor de uma pessoa não está no que ela faz ou quanto ganha, mas em quem ela é no fundo da alma. As palavras ecoaram pelo salão como reprimenda silenciosa, mas poderosa. Muitas das pessoas presentes nunca haviam pensado sobre isso seriamente. Para elas, funcionários como Roberto eram realmente invisíveis, descartáveis, substituíveis, e agora estavam sendo forçadas a confrontar a própria crueldade casual. Valentina sentia como se cada palavra fosse bofetada espiritual. Ela havia chamado Roberto de invisível. Havia dito que ele nasceu para limpar sujeira dos outros. E agora descobria que ele era artista que havia sacrificado seus sonhos pela família, que havia suportado dor inimaginável com dignidade silenciosa, enquanto ela o tratava como lixo. Mas por que está tocando agora? Perguntou a mesma senhora que o havia reconhecido inicialmente. Roberto olhou diretamente para Valentina, seus olhos encontrando os dela através da distância física e emocional que os separava. Porque às vezes a vida nos força a lembrar quem realmente somos. Às vezes precisamos ser humilhados publicamente para acordar a parte de nós que estava dormindo. E às vezes Deus usa as pessoas mais improváveis para nos dar as lições mais importantes. O salão ficou em silêncio por longos segundos, enquanto todos processavam não apenas a história, mas a transformação que haviam testemunhado. O faxineiro humilhado havia se revelado gênio trágico e nobre, e a bilionária arrogante estava sendo exposta como cruel e superficial. 2,5 milhões de visualizações, gritou o jovem verificando seu celular compulsivamente. Gente, isso não está apenas viralizando, está explodindo nas redes sociais. Já estão falando sobre isso na televisão. Valentina sentiu pernas fraquejarem. Aquilo não podia estar acontecendo. Em menos de 1 hora, havia passado de anfitriã respeitada a vilã de história viral que estava sendo compartilhada por todo o país. Milhões de pessoas estavam assistindo ao momento em que ela humilhou artista extraordinário. E todos haviam ouvido sua promessa de casamento. Talvez, disse Roberto calmamente, levantando-se finalmente do banco do piano, devêssemos ter uma conversa particular sobre o que aconteceu aqui hoje. Você faria isso?
Valentina perguntou, voz saindo quase como sussurro desesperado. Acho que já causamos espetáculo suficiente por uma noite. Roberto respondeu com graça que ela definitivamente não merecia. E tenho proposta para fazer que pode resolver essa situação de forma que beneficie ambos. A multidão ficou em silêncio expectante, todos querendo saber o que aconteceria com a promessa de casamento que Valentina havia feito tão levianamente. 3 meses depois daquela noite impossível, Roberto Mendes subia ao palco do Teatro Municipal para sua primeira apresentação pública em 5 anos. O auditório estava completamente lotado. Cada assento vendido em minutos, pessoas fazendo fila do lado de fora, esperando por cancelamentos. A história viral havia se transformado em fenômeno cultural. Na primeira fila, Valentina Monteiro assistia com lágrimas nos olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de transformação genuína. Nos 3 meses desde aquela noite, ela havia aprendido mais sobre humanidade, compaixão e valor real do que em 30 anos de vida privilegiada. Roberto não havia exigido que ela cumprisse a promessa de casamento. Em vez disso, propôs algo que mudaria ambos para sempre. Ela usaria sua riqueza e conexões para financiar seu retorno à música. E ele a ensinaria sobre respeito, empatia, sobre como ver pessoas além de uniformes e cargos. O acordo havia se transformado em amizade improvável, e a amizade havia se transformado em algo mais profundo, à medida que Valentina descobria o homem extraordinário escondido sob o uniforme que ela quase destruiu com crueldade casual. Roberto começou a tocar, e o auditório inteiro mergulhou em silêncio reverente. A música que saía do piano era ainda mais linda que naquela noite no hotel, porque agora não era apenas técnica, era cura, era perdão. Era prova de que mesmo quando tudo parece perdido, talentos verdadeiros nunca morrem. Apenas esperam o momento certo para ressuscitar. Quando a última nota ecoou pelo teatro, a ovação foi ensurdecedora. E quando Roberto se levantou para agradecer, estendeu a mão para Valentina na plateia. Ela subiu ao palco, não como bilionária arrogante, mas como mulher transformada que havia aprendido a lição mais cara de sua vida. E quando Roberto anunciou ao microfone que ela havia se tornado não apenas sua patrocinadora, mas sua parceira em projeto para levar música de graça a comunidades carentes, a audiência explodiu novamente, porque no final, aquela noite de humilhação havia se transformado em algo belo. 2 seres humanos imperfeitos haviam se ajudado a se tornarem melhores. E o mundo inteiro havia testemunhado que talento não tem uniforme, dignidade não tem preço, e segundas chances podem vir dos lugares mais improváveis. Se você chegou até aqui, acabou de testemunhar muito mais que histórias sobre pianista escondido ou bilionária aprendendo lição. Você presenciou verdade profunda sobre natureza humana, sobre como facilmente julgamos livros por capas, sobre como rapidamente atribuímos valor baseado em aparências superficiais, sobre como perigosamente assumimos que o uniforme de trabalho define capacidade, inteligência ou dignidade de pessoa. A história de Roberto Mendes e Valentina Monteiro se tornou viral não apenas porque foi dramática ou emocionante. Viralizou porque tocou em ferida aberta que todos carregamos. Todos nós, em algum momento, fomos tanto o Roberto quanto a Valentina. Todos já fomos julgados injustamente por nossa aparência. E todos já julgamos alguém baseado em preconceitos que nem percebíamos que tínhamos. Pense nas pessoas que você encontra diariamente. A mulher que limpa o banheiro do seu escritório. O homem que recolhe seu lixo toda semana. A moça que serve seu café. O segurança que você passa sem olhar. Quantas histórias extraordinárias estão escondidas atrás desses uniformes. Quantos talentos enterrados. Quantos sonhos adiados por circunstâncias que você desconhece completamente.
Roberto perdeu 5 anos de carreira brilhante, porque a dor da perda era grande demais. Ele escolheu enterrar seu talento porque cada nota o lembrava do sacrifício que seus pais fizeram. Mas mesmo nos 5 anos de silêncio, mesmo nos 5 anos limpando banheiros e esvaziando lixeiras, ele nunca perdeu sua dignidade essencial. Nunca se tornou menos valioso como ser humano, apenas estava esperando o momento certo para acordar. E Valentina, ela aprendeu da forma mais brutal possível que riqueza sem empatia é pobreza espiritual, que poder sem compaixão é fraqueza disfarçada, que humilhar outros para se sentir superior é sinal de insegurança profunda, não de força. A transformação dela não aconteceu instantaneamente. Levou meses de trabalho duro, de confrontar preconceitos enraizados, de aprender a ver pessoas como pessoas e não como acessórios de seu estilo de vida privilegiado. Mas a lição mais importante desta história não é sobre talento oculto sendo revelado. É sobre respeito básico que todo ser humano merece, independente de cargo, salário ou aparência. É sobre reconhecer que cada pessoa carrega história complexa que você não conhece. É sobre tratar outros com dignidade, não porque eles provaram que merecem, mas porque dignidade é direito inerente de todo ser humano. Amanhã você vai cruzar com dezenas de pessoas trabalhando em funções que a sociedade ensinou você a considerar inferiores. Você vai passar por elas sem realmente ver, sem perguntar seus nomes, sem reconhecer sua humanidade. E esta história está te pedindo para parar, para olhar, para ver, para reconhecer que cada uniforme esconde pessoa completa com sonhos, medos, talentos e histórias que poderiam te surpreender completamente se você se desse ao trabalho de perguntar. Roberto voltou aos palcos. Hoje toca em salas de concerto ao redor do mundo, mas também dedica tempo para ensinar música gratuitamente em comunidades carentes, provando que talento verdadeiro se multiplica quando compartilhado com generosidade. Valentina transformou sua empresa, implementando políticas que tratam todos os funcionários com respeito e dignidade independente de cargo. Ela aprendeu que liderança verdadeira não vem de humilhar subordinados, mas de elevá-los. E os vídeos daquela noite ainda circulam pela internet, sendo assistidos por milhões. Mas agora não são apenas entretenimento viral, são aulas sobre empatia, são lembretes de que aparências enganam, são provas de que segundas chances existem para quem tem coragem de mudar. Então eu te pergunto diretamente, quem você é nesta história? É o Roberto, talentoso, mas silenciado por dor? É a Valentina antes da transformação, julgando e humilhando sem pensar? Ou é a Valentina depois, trabalhando ativamente para ser pessoa melhor? A resposta importa menos que o que você fará amanhã quando encontrar alguém que a sociedade te ensinou a ignorar. Inscreva-se no canal, porque temos dezenas de histórias assim que vão transformar completamente sua forma de ver o mundo e as pessoas. Deixe seu like. Se esta história tocou seu coração e te fez refletir sobre como você trata as pessoas ao seu redor, comente a palavra respeito. Se você entendeu que dignidade não tem uniforme e que toda pessoa merece ser tratada com consideração básica, compartilhe com aquela pessoa que precisa aprender urgentemente que julgar alguém pela aparência é forma mais rápida de perder oportunidades que o universo coloca no seu caminho. Assista o próximo vídeo sobre o mendigo que era milionário, disfarçado, testando a bondade das pessoas que transformou vidas completamente. Esta história real nos ensina que talento não pede licença para a classe social, que genialidade pode estar escondida atrás de qualquer uniforme, que dor transforma pessoas de formas que não podemos ver apenas olhando superfície, e que todos, absolutamente todos, merecem respeito básico, não por causa do que fazem, mas por causa de quem são.
Seres humanos com histórias complexas, sonhos válidos e dignidade inerente. Roberto Mendes provou que 5 anos de silêncio não matam talento verdadeiro. Valentina Monteiro provou que nunca é tarde para mudar e se tornar pessoa melhor. E juntos, provaram que as conexões mais improváveis podem gerar as transformações mais profundas. Não desperdice esta lição. Não ignore este chamado para ver pessoas de verdade. Amanhã, quando você passar por alguém de uniforme, lembre-se, pode ser um gênio esperando ser reconhecido. Pode ser alguém que sacrificou tudo por família. Pode ser pessoa extraordinária, forçada pelas circunstâncias a parecer ordinária. E você tem poder de fazer diferença apenas tratando-os como seres humanos que são. Porque no final, não é o uniforme que define a pessoa, é o caráter. E caráter se revela não em como tratamos superiores, mas em como tratamos quem não pode fazer nada por nós. Nunca se esqueça disso.